Bom dia, grupo da leitura! Tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade à nossa leitura do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. Eu me chamo Leandro Monte e o subcapítulo de hoje está assim intitulado Ensinar exige saber escutar. Assim segue. Recentemente, em conversa com um grupo de amigos e amigas, uma delas, a professora Olgair Garcia, me disse que, em sua experiência pedagógica de professora de crianças e de adolescentes, mas também de professora de professoras, vinha observando quão importante e necessário é saber escutar. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando dos outros de cima para baixo, sobretudo como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, mesmo que em certas condições precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, necessariamente, falar contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário ao aluno, em uma fala com ele. Há um sinal dos tempos, entre outros, que me assusta. A insistência com que, em nome da democracia, da liberdade e da eficácia, se vem asfixiando a própria liberdade e, por extensão, a criatividade e o gosto da aventura e do espírito. A liberdade de mover-nos, de arriscar-nos, vem sendo submetida a uma certa padronização de fórmulas de maneiras de ser, em relação às quais somos avaliados. É claro que já não se trata de asfixia truculentamente realizada pelo rei despótico sobre seus súditos, pelo senhor feudal sobre seus vassalos, pelo colonizador sobre os colonizados, pelo dono da fábrica sobre seus operários, pelo Estado autoritário sobre os cidadãos, mas pelo poder invisível da domesticação alienante que alcança a eficiência extraordinária no que venho chamando burocratização da mente. Um estado refinado de estranheza, de autodemissão da mente, do corpo consciente, do conformismo do indivíduo, de acomodação diante de situações consideradas fatalisticamente como imutáveis, é a posição de quem encara os fatos como algo consumado, como algo que se deu porque tinha que se dar da forma como se deu. É a posição, por isso mesmo, de quem entende e vive a história como determinismo e não como possibilidade. É a posição de quem se assume como fragilidade total diante do todo-poderosismo dos fatos, que não apenas se deram porque tinham que se dar, mas que não podem ser reorientados ou alterados. Não há, nesta maneira mecanicista de compreender a história, lugar para a decisão humana. Na medida mesma em que a desproblematização do tempo, de que resulta de que o amanhã, ora é a perpetuação do hoje, ora é algo que será porque está dito que será, não há lugar para a escolha, mas para a acomodação bem comportada ao que está aí ou ao que virá. Nada é possível de ser feito contra a globalização que, realizada porque tinha de ser realizada, tem de continuar seu destino, porque assim está misteriosamente escrito que deve ser. A globalização que reforça o mando das minorias poderosas, esmigalha e pulveriza a presença impotente dos dependentes, fazendo-os ainda mais impotentes, é destino dado. Em face dela, não há outra saída, senão que cada um baixe a cabeça docilmente e agradeça a Deus ou a própria globalização.
Sempre recusei os fatalismos. Prefiro a rebeldia que me confirma como gente, e que jamais deixou de provar que o ser humano é maior do que o mecanismo que o minimizam. A proclamada morte da história, que significa, em última análise, a morte da utopia e do sonho, reforça, indiscutivelmente, o mecanismo da asfixia da liberdade. Daí que a briga pelo resgate do sentido da utopia de que a prática educativa humanizante não pode deixar de estar impregnada tenha de ser uma sua constante. Quanto mais me deixe seduzir pela aceitação da morte da história, tanto mais admito que a impossibilidade do amanhã diferente implica a eternidade do hoje neoliberal que aí está. E a permanência do hoje mata em mim a possibilidade de sonhar. Desproblematizando o tempo, a chamada morte da história decreta o imobilismo que nega o ser humano. A desconsideração total pela formação integral do ser humano e a sua redução a puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para baixo. Neste caso, falar que, na perspectiva democrática, é um possível momento de falar com, nem sequer é ensaiado. A desconsideração total pela formação integral do ser humano, a sua redução a puro treino fortalece a maneira autoritária de falar de cima para baixo, a que falta por isso mesmo a intenção de sua democratização no falar com. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Tenha uma ótima quinta-feira para todos e amanhã continuaremos.